Saudações estudantis, aqui o professor João Luiz. Tudo bem com vocês? Pedindo licença para entrar na casa de vocês, ainda que de forma virtual, para dividir com vocês um pouco do conhecimento que adquiri com o passar do tempo. Hoje vamos dar início à nomenclatura dos compostos orgânicos. É muito simples. A estrutura da nomenclatura está dividida em três partes: um prefixo, um infixo e um sufixo. Como isso funciona? Eu vou explicar para vocês como isso funciona para a função orgânica hidrocarboneto. Mas, professor, o que seria um hidrocarboneto? Bom, gente, um hidrocarboneto é um composto orgânico formado exclusivamente por átomos de hidrogênios e carbonos. Simples assim, nós vamos ver nos exemplos agora. Tá, como eu sei qual é o prefixo, professor? Fácil. Sempre que o seu composto tiver um único átomo de carbono, o prefixo dele vai ser MET, MET. Se ele tiver dois compostos de carbono, o prefixo vai ser ET. Se ele tiver 3 átomos de carbono em sua estrutura, será prop. Agora, se a sua cadeia principal tiver 4 átomos de carbono, ele será but. Se tiver 5 átomos de carbono, pent. Se tiver 6 átomos de carbono, hex. Se tiver 7, hept, 8, oct e por aí vai, certo? Professor, e os infixos? Os infixos são fáceis. Perdão, gente. Se os átomos da cadeia principal, os átomos de carbono da cadeia principal, estiverem ligados apenas por ligações simples, o infixo vai ser an. Se tiver uma ligação dupla, vai ser en. E se tiver uma ligação tripla entre os átomos de carbono que compõem a cadeia principal, o seu infixo será in, tá? Que é a parte do meio. Como estamos falando de hidrocarboneto, o seu sufixo sempre será a letrinha O. Simples assim. Vamos aí ao primeiro exemplo? Está aqui, ó, nosso primeiro exemplo. Eu tenho aqui um composto orgânico que eu não sei o nome. Mas vamos ver aqui, ó. Eu tenho na estrutura dele um átomo de carbono, 2, 3. Começo dando o seu prefixo. Qual é o prefixo para 3 átomos de carbono? Prop. Está aqui prop. Entre os átomos de carbono, eu só tenho ligações do tipo simples. Então, o meu infixo, ou seja, a parte do meio, vai ser an. Está aqui. Se trata de um hidrocarboneto porque só tem hidrogênios e carbonos na minha estrutura. Portanto, o nome dele junto, completo, seria propano. Só relembrando a aula passada, essa aqui é a nossa fórmula condensada, essa é a nossa fórmula de traços e essa aqui é a nossa fórmula molecular, onde eu represento a quantidade de carbonos que eu tenho na estrutura e a quantidade de hidrogênio. Está aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, 3, 6, 8 hidrogênios, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo. Está aí, ó. Agora eu tenho os mesmos 3 átomos de carbono, porém eu observo uma ligação tripla. Vamos ver como é que vai ficar isso aí? Se vai ficar fácil ou se vai ficar difícil? Vamos lá. Olha só, 3 átomos de carbono, prefixo prop. Ligação tripla entre átomos de carbono, dessa minha cadeia, o infixo vai ser in. E por se tratar de um hidrocarboneto, o sufixo vai ser a letrinha O. Juntando tudo, propino. Sempre lembrando, juntando tudo, o nome dele vai ser propino. Essa aqui é a minha cadeia, é a minha fórmula condensada. Essa aqui é a nossa fórmula de traço, onde a ligação tripla está explicitada aqui. E essa aqui é a nossa fórmula molecular. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio, certo? Vamos para o nosso terceiro e último exemplo de hoje. Vamos lá. Olha, 1, 2, 3 átomos de carbono, prefixo para 3 átomos de carbono, prop, certo?
Ligação dupla entre átomos de carbono. Qual é o infixo? Ligação dupla, infixo em. Terminou em O por se tratar de um hidrocarboneto, então propeno. Juntando tudo, propeno, certo? Galera, continuando aí. Essa aqui é a representação na fórmula de traço, onde a minha ligação dupla fica explicitada bem aqui. E aqui no final eu tenho a quantidade de carbonos e hidrogênios, desenhando assim a minha fórmula molecular, condensada de traços e molecular. 1, 2, 3 átomos de carbono, 3, 5, 6 átomos de hidrogênio. Galera, gostou? Se inscreve, divulga bastante e o mais importante, gente, estuda e aprende, porque esse é o que fica. Tenham todos excelentes estudos. Fui!